Olá, sejam bem-vindos ao podcast, o primeiro podcast de pediatria aqui em Moçambique. Eu sou a Anaísa Adrianópolis e sou a vossa host aqui do podcast. Sou mãe e também sou psicóloga clínica e de aconselhamento. E hoje tenho aqui a doutora Chaz, que vai ser a nossa primeira entrevistada, a nossa primeira convidada aqui do podcast, e vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa sociedade. Vamos desmistificar alguns mitos e vamos poder trazer-vos mais informação e talvez interagir convosco de uma forma mais informal. O nosso tema hoje é o autismo. Vamos poder saber da doutora Chaz quais são algumas informações que nós precisamos ter em mente quando falamos do autismo, como é que ele surge, qual é a definição, as características, uma série de coisas. Vai ser um bate-papo super leve. E esperemos que vocês desfrutem deste primeiro episódio. Estamos no mês do autismo e claro que o podcast não ia deixar isso de lado. Doutora Chaz, pode se apresentar, por favor? Boa tarde, eu sou a doutora Chaz e primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade de estar cá, de falar do autismo. Como todos sabemos, o dia 2 de abril está a aproximar-se, é o Dia Mundial de Consciencialização do Autismo e não podemos perder a oportunidade de poder difundir essa informação. E como ponto de partida, devemos dizer que o autismo ela é uma condição que ela afeta três áreas na criança. Vou usar o termo criança por estarmos a falar mesmo da pediatria. E essas áreas são a socialização da criança, o comportamento da criança e também a comunicação. Quando falamos da comunicação, estamos a falar de uma criança que apresenta algum atraso na fala ou ausência mesmo da fala, uma criança que não consegue imitar. Em linguagem comum dizemos o brincar de faz de conta, pegar num telefone, fazer uma simulação de que está numa chamada, ter uma boneca e fazer de conta que está a dar de comer. Então, no mundo da criança autística é algo que é notável esta dificuldade de conseguir imitar. É uma criança que não consegue iniciar conversas. Quando estamos a falar do comportamento, estamos a falar de crianças que têm alguma forma, algum movimento repetitivo. O que seria este movimento repetitivo? São crianças que do nada estão a pular ou a gritar de uma forma repetida, ou então começam a balançar o corpo de um lado para o outro, mexer constantemente os braços para frente. Sim. Exatamente. Várias vezes vemos crianças a fazerem este movimento ou cismam de vez em quando com alguns objetos também, não? Exatamente, isso estamos a falar mesmo dos interesses fixos, gostam mesmo de algumas coisas específicas, como pegar pilhas, ou pegar colheres, remote, então tem alguns interesses muito fixos. Em relação àquilo que é a socialização, é uma criança que tem dificuldade em interagir, uma criança que não consegue expressar aquilo que são as suas emoções. Então, essas são as características de base. Mas, aliado a isso, existem outras características que também podemos observar. Como, por exemplo, é uma criança que não faz o contacto visual, é uma criança que tende a ter uma maior sensibilidade a sons e a tendência é sempre tapar os seus ouvidos. Uma criança, quando quer algo, pega na mão do adulto para poder adquirir o que quer. Uma criança que brinca a maior parte das vezes sozinha e tem muita energia, parece um motor, sempre a 1000 a hora. Para ter a atenção dele é complicado e também quando é chamado raramente responde, mas não porque não ouve. A palavra autismo também, de certa forma, até pode vir a significar estar no seu próprio mundo. Exatamente. Então, é uma criança que às vezes podemos observar que é muito isolada, muito fixa em certas coisas. Eu lembro-me que em tempos na faculdade até comentavam que são crianças que podem ficar a olhar para um objeto, para uma gotinha d'água durante muito tempo, têm esta fixação. Por acaso, é uma coisa interessante de se ver, mas acredito que para diagnosticar não seja tão fácil assim.
A doutora pode Exatamente. falar um pouco de como é que é o processo de identificação, quando é que é o período podemos dizer, de diagnóstico, se existe uma idade específica. Os sinais eles já podem estar presentes. Quando são casos severos, na verdade, os sinais podem estar presentes desde a nascença, como, por exemplo, a dificuldade de fazer o contacto. São crianças que gostam de estar muito no berço, que são crianças que não apresentam muitas expressões faciais. Então, esses sinais conseguem estar presentes em casos severos. Mas, em outros casos, o que acontece? A criança tem um desenvolvimento normal até mais ou menos aos 18 meses e a partir desse período começam a apresentar alguns sinais e sintomas. Então, em termos de diagnóstico, não se pode fechar nenhum diagnóstico antes dos 3 anos. E para poder diagnosticar o autismo, dizer que não tem nenhum teste. Não existe nenhum exame que se faz para poder dizer que esta criança é autista. Esta é uma preocupação de muitos pais enquanto estão no período de gestação, né? Estarem preocupados com fazer algum tipo de teste, algum exame que possa detectar esta condição. Então, não é possível. É uma condição que, para ser avaliada, para ser diagnosticada, é na base de sinais e sintomas que nós observamos naquela criança. É na base daquilo que é observado. E também através de um historial que é feito com os cuidadores, com os pais. E hoje já se usa muitas escalas para poder orientar o diagnóstico, servir como auxílio, mas é meramente clínico, na base daquilo que nós observamos. Por isso é que também é uma enfermidade, uma condição, peço desculpa, do desenvolvimento. É durante o período de desenvolvimento que vamos conseguir identificar estes sinais e estes sintomas. A doutora falou um pouco da questão da identificação, de diagnóstico, e falou muito bem. Existe algum outro tipo de condição que costuma ser confundida ou que, posso dizer, como as comorbidades, né? Quais são os tipos de doenças ou de condições que se assemelham, ou quais são as diferenças do autismo com outro tipo de condições? Sim, existem várias condições, várias comorbidades também que devemos estar sempre atentos quando se trata do diagnóstico diferencial. O foco sempre deve ser estas 3 áreas que ficam afetadas. É o prejuízo na área social, o prejuízo na área da comunicação e o prejuízo na área do comportamento. Então, para poder diagnosticar o autismo, estes são os 3 critérios, mas muitas das vezes ela é confundida, por exemplo, com um atraso mental. Existem casos em que também devemos descartar o transtorno de déficit de atenção, um quadro também de ansiedade, um quadro de depressão. Existem várias comorbidades que podem estar associadas, exatamente, o autismo seletivo também. Okay. E já agora, existem estatísticas aqui para a nossa sociedade moçambicana. Nós somos um podcast moçambicano e queremos também informar a sociedade. Existe algum tipo de estatísticas, algum tipo de para podermos saber a prevalência aqui na sociedade moçambicana do autismo? Infelizmente, este é o nosso desafio. Não se conhece nenhum dado estatístico em relação à população autística, mas é um trabalho que deve ser feito. Mas o que acontece é que cada vez mais temos pais à procura de diagnóstico e a tendência é ter cada vez mais casos. Então, a prevalência é crescente. Em relação ao processo de avaliação do autismo, por ser uma condição bastante complexa, morosa, de certa forma, os pais às vezes no processo de diagnóstico ficam um pouco impacientes. Acho que a doutora pode também falar um pouco da sua experiência em relação a isso. Qual é a importância de uma intervenção multidisciplinar?
quando os pais recebem um diagnóstico, existe um leque de sentimentos que isso pode gerar no próprio cuidador, que é o sentimento de culpa, muitas das vezes o medo, até que eles comecem a aceitar esta informação. Chegam a sentir alívio quando eles recebem um diagnóstico, porque já passaram por várias tentativas, por muitos sítios eles passaram para procurar ajuda e sem sucesso. Isto leva o seu tempo até que este pai comece a aceitar esta condição. Este é o primeiro passo, ter cuidadores que aceitam a criança na condição que ela está. Depois passamos por esse processo do envolvimento multidisciplinar. É de extrema importância, porque quando estamos a falar de uma equipe multidisciplinar, estamos a falar de uma junção de vários intervenientes que são profissionais, e todos eles têm o mesmo objetivo. É o objetivo de poder trabalhar com aquela criança, promover o bem-estar daquela criança e assim melhorar a qualidade de vida daquela criança. Então, estar a trabalhar com uma equipe multidisciplinar é estar a trabalhar passo a passo de cada criança e ver quais são as lacunas desta criança e permitir uma melhor adaptação da criança. Referir também que cada caso de autismo é um caso, cada criança é uma criança, cada família é uma família, e também temos os intervenientes culturais que acabam influenciando um pouco nós na nossa sociedade. Feliz ou infelizmente somos uma sociedade multicultural, temos várias culturas, várias religiões, e acredito que hoje em dia aqui na cidade de Maputo temos várias clínicas privadas que já têm alguns profissionais que vão tendo mais informação acerca da condição, né, que é o espectro do autismo, mas também nas províncias, infelizmente, temos muitos problemas, não só em termos de infraestruturas de medicina, né, de hospitais, clínicas, centros de saúde. Imagino que também haja uma grande dificuldade para diagnósticos, e muitas pessoas acabam vindo até a capital do país para poder ter algum tipo de solução para os seus problemas. A doutora conhece algum tipo de mito? Já ouviu falar? Pode partilhar um pouco? Na verdade, a sociedade associa o conceito de autismo a muitas causas falsas, vamos falar assim. Por exemplo, há muitos que associam a questão da vacinação, a questão de ser algum castigo divino por ter feito alguma coisa. Muitos associam algum atraso mental, outros porque dizem que não deram um afeto suficiente a esta criança, outras porque associam dizendo que são crianças super dotadas. Então existe uma concepção errônea em relação ao conceito também. Sim. Por isso é que nós também decidimos criar este podcast, que é exatamente para, de certa forma, ajudarmos neste processo de psicoeducação e educação das famílias aqui moçambicanas, e desmistificar um pouco destes mitos. A doutora falou muito bem também do caso da vacinação. Alguns pais rejeitam a vacinação porque acreditam que causa o autismo, a questão também de que as crianças não devem ter nenhuma intervenção quando os sinais começam a aparecer, porque vão crescer, vai desaparecer ou faz parte do processo da infância. A doutora também pode falar um pouco da importância que é a educação dos pais, mas também a doutora também pode falar um pouco do diagnóstico precoce e a sua importância. Na verdade, quanto mais cedo nós podemos intervir, a criança terá ganhos significativos naquilo que é a qualidade da sua vida. O autismo não tem cura. Sendo que não tem cura, estamos a tratar de uma condição que ela prevalece até a vida adulta. Quando intervimos precocemente, os sinais e sintomas, eles tendem a reduzir conforme a idade. Então,
reside a importância de nós temos que intervir, porque podemos não ter a cura, mas estamos a ter algum tipo de tratamento e com certeza ter uma criança que consegue estar numa sociedade e... Melhor inserida. Exatamente. Ok. E em relação, a doutora falou muito bem de que o autismo não tem cura. E ele também não existe alguma causa específica, certo? Pode estar relacionada também à questão genética, mas... Genética, questões ambientais, na verdade até nem se conhece a causa, né? Então, é realmente algo que ainda está a estudar-se. Aqui em Moçambique, nós já temos uma associação de autismo, mas a informação ainda é bastante escassa. A doutora falou um pouco também que é uma coisa engraçada que vai se vendo na sociedade agora com o aumento das redes sociais e tudo mais, vamos vendo as crianças superdotadas. É de facto conhecido alguns casos de autismo, de pessoas que têm esta condição, que têm... Na verdade, elas já têm quando estamos a falar das crianças autistas, muitas delas têm habilidades únicas. E o que acontece? Nós, maior parte das vezes, nós nos focamos naquelas que são as dificuldades. Já sabemos que estamos a tratar de uma criança que não consegue interagir, uma criança que não consegue se comunicar, e o foco é sempre voltado para aqueles que são os pontos fracos. Mas esta criança também tem talentos, tem habilidades, e muita delas têm uma memória incrível, elas têm habilidades matemáticas, habilidades artísticas, visuais, e se nós não formos a valorizar e incentivar esta criança, é uma criança que nós estamos a aproveitar. Quando nós começamos a valorizar e incentivar esta criança, essa criança em algum momento ela se sente confiante, e estando confiante, isto com certeza, sem sombra de dúvida, vai impactar aquilo que é o bem-estar desta criança de uma forma emocional também. Então estamos a contribuir para a autoestima daquela criança. Então cada criança é uma criança e nós devemos respeitar o ritmo desta criança, respeitar aquelas que são as preferências. Muitos deles dizem que meu filho não tem nenhuma vocação para estudar, mas tem vocação para o mundo artístico. Então são esses pontos que nós não devemos adormecer, devemos investir para que essa criança seja alguém útil para a nossa sociedade, e não só nos focamos naquilo que são as limitações, porque ela tem com certeza algum talento, e nós como cuidadores ou os próprios cuidadores temos esse exercício de poder descobrir qual é o talento da nossa criança. Certo. E claro que, voltando um pouco em relação à equipa multidisciplinar, nós estamos a falar não só dos terapeutas, mas também estamos a falar dos médicos. Terapeutas ocupacionais, terapeutas de fala, Exatamente. pediatras. E também, claro, os professores que estão nas escolas. É verdade que neste contexto do autismo, às vezes, dependendo do grau, a criança pode ser inserida ou não numa escola especial. A doutora pode falar um pouco disso e também em relação a como podemos avaliar o grau. Falando um pouco de inserção, eu parto do princípio que a inserção e a aceitação tem que partir de casa. Isto porque tem que ser a própria família a aceitar aquela criança. Muitas das vezes nós temos famílias que recusam em aceitar aquela criança. A partir do momento que nós aceitamos aquela criança, nós estamos a acolher esta criança, e somos nós que estamos a garantir quais são aqueles que são os deveres e os direitos desta criança. Estamos a preparar uma criança que está a desenvolver para que futuramente esteja inserida numa sociedade. Em termos de escola, ainda é um desafio. Contam-se as escolas que estão preparadas para receber essas crianças, e muitas delas dizem que são inclusivas, mas se formos a ver, não são escolas inclusivas. O inclusivo é
garantir com que esta criança participe, esteja em turmas regulares, tenha um plano individualizado, dependendo daquilo que é a limitação desta criança e trabalhar sobre isto. Mas isto ainda é uma realidade longe dos nossos olhos, mas nós todos podemos fazer a diferença. É um Sim. conjunto de várias instâncias que deve trabalhar de forma com que esta criança tenha as mesmas oportunidades de aprendizado como as demais. Então, não devem estar isentas. O que acontece é que muitas delas são afastadas, se estão numa sala, podem estar lá a pintar e não há nenhum currículo adaptativo para estas crianças. Certo. Isso que a doutora falou é muito relevante porque, infelizmente, temos sim várias escolas que dizem que são inclusivas, mas o inclusivo é só a criança estar ali presente e não há nenhuma assistência específica para este tipo de criança, porque as dificuldades São inúmeras. são enormes e nós como pais sentimos o conforto da criança estar ali a conviver, mas depois ficamos frustrados porque não vemos o desenvolvimento daquela criança. E muitas vezes, hoje em dia, infelizmente, com as interações com as outras crianças, há o bullying, há um outro tipo de interação que esta criança vai estar exposta que pode limitar o desenvolvimento ou melhoramento de qualquer que seja O quadro da o quadro criança. da criança. Em relação à importância da inclusão, a doutora diria que é uma realidade que podemos esperar para breve aqui em Moçambique ou é uma coisa que ainda está muito distante da nossa realidade? Assim, vermos mais pessoas formadas e preparadas, pelo menos, para receber este tipo de crianças com este tipo de condições. Eu vejo que há mudanças. Na verdade, a grande mudança que eu vejo até é por parte dos cuidadores. Vejo que o grupo, que a Associação AMA funciona muito bem. Eles são bastante coesos, um ajuda o outro e tem sido um movimento bonito no sentido de serem eles mesmos a propagar a informação. Existem vários profissionais que ainda não conseguem diagnosticar ou conhecer mesmo os sinais e sintomas para poder referir. Este é um trabalho que envolve todos nós. Nós, na verdade, não precisamos ter uma criança nesta condição para poder divulgar informação, para poder ter informação. A partir do momento que nós temos informação, nós podemos fazer diferença. E acho que é isso. Ainda a sociedade, na sociedade temos que desmistificar os conceitos. E só assim é que nós vamos conseguir aceitar a condição desta criança. Então, o envolvimento da sociedade, da própria escola, da família, isso tudo é que vai fazer diferença. Dos próprios profissionais também que devem ser capacitados, os professores também devem ser capacitados, porque vão ser um vetor de identificação, não é? Por mais que não sejam os próprios profissionais ainda a garantir a intervenção, mas se temos alguém a referir, já é um ponto de partida. Exato. Então, há muito trabalho a ser feito ainda. Ok. Doutora, e em relação às estratégias de intervenção e apoio, pode falar um pouco disso? Existem várias abordagens, cada uma tem o seu método e a sua técnica, não é? O que tem acontecido é, diante daquela criança, diante da criança o que tem acontecido é, diante das dificuldades que a criança apresenta, daquilo que são as áreas, os problemas da criança, as necessidades, define-se a melhor abordagem para estas crianças. Temos o método de Teach, o método de ABA, o método de Flow Time, a musicoterapia, então são várias, só que tudo depende daquilo que é a necessidade da criança. Então é preciso fazer uma avaliação mais detalhista de forma a poder perceber o problema desta criança. A doutora teria talvez algum exemplo assim de algum caso, mas mais em termos de uma experiência positiva que possa ter tido ou que já leu em algum artigo
sobre alguém que tem esta condição, o transtorno do espectro do autismo. E Agora não vem em mente nenhum caso assim exatamente, mas são vários os casos. Quando falamos de autismo, são vários casos de sucesso. Ver a criança a chegar ao consultório com todas as limitações que tinha e sair enquanto já consegue verbalizar, já consegue fazer um bom contacto ocular, consegue chegar e desenvolver uma conversa, porque são esses pequenos ganhos que consigo agora relatar, mas no momento não me ocorre nenhum caso exato, mas a satisfação é enorme ver de tantas crianças que já atendi no meu percurso de atendimento, ver as crianças chegarem com as limitações que tinham, não faziam nenhum tipo de contacto, não se expressavam de nenhuma forma, muito agressivas, muito energéticas, e hoje ver elas já conseguirem se comunicar, manter algum diálogo, conseguirem me saudar, despedir. Então consegues perceber que em algum momento elas conseguem estar em algum contexto, coisa que antes não conseguiam fazer. Eram pais que de alguma forma mantinham estas crianças isoladas, não apareciam em nenhum meio, isto tudo porque não sabiam como lidar. Então, são pequenas conquistas, mas que para mim são grandes conquistas. Sim, imagino a gratificação que é realmente ter um impacto na vida de uma criança. Eu acho que realmente os profissionais que estão relacionados à pediatria, que trabalham com crianças, com pré-adolescentes e adolescentes, têm um grande impacto na vida e na sociedade também, porque estão a acompanhar o futuro da amanhã. Talvez para uma pequena curiosidade, referir a alguns famosos que estão no espectro do autismo, como a Cia, que é a cantora famosa, Elon Musk, dono da Tesla, e também a Letícia Sabatella, que é uma atriz muito famosa. Também são pessoas que, por acaso, partilharam, que estão no espectro, mas têm carreiras, têm uma vida, vou dizer, razoavelmente E boa. estão a fazer uso da sua vocação. Exatamente, estão a fazer uso da sua vocação e também de forma a também incentivar os pais a não desanimarem, porque muitas vezes a doutora falou um pouco da violência da criança. Não é que a criança é violenta, mas é muito aquela frustração de não conseguir expressar ou estar enquadrada num certo contexto. É como os bebés. Pronto, É só a imaginarmos como é que nós nos comportamos e por alguns segundos nós não conseguimos nos comunicar. Exato. Então, é a frustração deles. Eles não conseguem se comunicar, muitos deles não são verbais. Então, a partir do momento que não conseguem se comunicar, eles se tornam mais agressivos. Exatamente. É como se fosse um burst de emoções ali, porque não consegue se fazer E agora perceber. já faz uso de alguns aplicativos em que o objetivo é ensinar a criança a poder se comunicar através desses comunicativos, responder a pequenos comandos, quer alguma coisa, ele clica no aplicativo, isso tudo para poder reduzir esses comportamentos desajustados, que é a bira, o choro, quando quer água, então não sabe como pedir, não sabe como solicitar, então o uso do aplicativo também acaba ajudando. É uma das formas que se usa em sessão para poder reduzir todos esses comportamentos desajustados. Muito obrigada, doutora, pela conversa hoje, foi muito interessante. Acho que saio daqui bem esclarecida com algumas questões que eu tinha. Acho que as pessoas em casa também sentem-se muito agradecidas pela troca de ideias que tivemos. Voltar a referir que o autismo é uma condição que acontece no desenvolvimento da criança. Não existe cura, mas existem sim, com a ajuda de uma equipa multidisciplinar, uma adaptação e uma intervenção que pode-se fazer para melhor enquadrar este tipo de
de pessoas, né? Estas pessoas que têm esta condição na nossa sociedade. Espero que tenham gostado deste nosso primeiro episódio e chegamos aqui ao fim do primeiro episódio do podcast pela Kids Care. Doutora, mais uma vez, doutora Chaz, não sei se quer dizer alguma coisa. Antes de terminarmos, dizer que, voltar a pisar, que não é preciso termos uma criança nessa condição. Qualquer um de nós pode fazer a diferença. Vamos abraçar esta causa, vestimos a camisola azul e fazemos diferente. Nós mesmos é que podemos começar por desmistificar esses preconceitos que existem, promover um melhor ambiente para a criança, para que ela seja quem ela é, onde quer que ela esteja. Então, não vamos criar tabus para esta criança e, na verdade, aprende-se muito com essas crianças. O mundo torna-se muito mais criativo. Se formos aproximar, há muita coisa que podemos aprender. Então, vamos aproximar. Se temos alguém próximo, aproveita a oportunidade de poder conhecer um pouco deles também. Exatamente. E nós ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.